estarmos assim, contemplando a palavra do Senhor. Eu vou assim estar se convidando o nosso pastor, reverendo Pedro Aragão. Quero saudar a todos com um bom dia e com a doce paz de Cristo Jesus sobre todos nós, amém? Nossas saudações também àqueles que estão além daqui no templo, né? Reunidos semipresencialmente, com aqueles que estão em seus lares ou diversos outros lugares através do YouTube, no canal oficial da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. Você que está aí, bendizendo ao Senhor, receba também o nosso abraço e nossa saudação inicial. Nós estamos alegres em poder novamente estarmos reunidos na casa do Senhor, ainda que com as devidas restrições, que são elas pelo cuidado necessário que o momento exige, e bem como também para o zelo da saúde e do bem-estar próprio da igreja. Então, ainda que alegres por estarmos de volta na casa do Senhor, ainda certamente todos, acho que compactuam também deste mesmo pensamento desejoso de que estaremos um dia de volta, todos, sem exceção, juntos, aglomerados, quando o Senhor assim aprouver, quando Ele assim designar o fim de todas as coisas, porque Ele é quem é o início e que é o fim. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, onde será feita a nossa prédica nesta manhã, neste culto matinal. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 5, que tem como o título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aí, graças a Deus por sua palavra. Eu convido você a orar comigo, curvar sua cabeça, mais uma vez fechar os teus olhos e orar ao Senhor. Senhor amado, nós neste momento, ó Deus, diante da tua palavra já lida, e neste precioso momento, ó Deus, precioso e caríssimo momento a nós, um momento de culto, de adoração ao Senhor e de ouvirmos a tua santa voz, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, em cada um, individualmente, segundo a porção que o Senhor tem reservado para cada um. Eu sei, ó Deus, que os teus desígnios e os teus propósitos
são infinitamente maiores do que tudo que podemos imaginar. Por isso, ó Pai, nos ajuda a nos submeter à Tua vontade e através da oração ensinada pelo Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, nos ajuda, ó Deus, a falar com o Senhor, ouvir o Senhor, bem como estar em comunhão com o Senhor, para fazer a vontade do Senhor nesses dias tão turbulentos que temos vivido. Oramos sabendo que a nossa oração é a chegada ao Senhor por causa de Cristo. Nome dele e por ele e para ele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso breve catecismo, o breve catecismo de Westminster, em sua pergunta 99, que pergunta assim: qual a regra Deus nos deu para nos dirigir a Ele em oração? É uma pergunta que só a pergunta em si, ela já nos traz a responsabilidade que é a oração, o entendimento correto sobre a oração. Qual a regra que Deus estabeleceu, que Deus nos deu para nós nos dirigirmos a Ele mesmo em oração? E a resposta consta assim, vou ler aqui integralmente como consta no nosso breve catecismo. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente se chama a oração dominical, que é essa oração que nós lemos, que alguns também mais contemporâneos a chamam de a oração do Pai Nosso, oração dominical, a oração do Pai Nosso, bem como também os irmãos podem ouvir falar dela como a oração do nosso Senhor. E falando sobre oração, o que é orar? Orar é dirigir a Deus aquilo que está dentro de nossa alma. Sejam eles 4 motivos dos quais nós nos achegamos a Deus em oração. O primeiro motivo é uma oração de adoração, que é aquela oração onde você como filho, você como servo, o exalta, o adora, bendiz ao nome precioso dele. Independente de quaisquer outros assuntos ou motivos, você contempla a sua beleza, você diz ser ele belo, você menciona a grandeza das obras dele. O segundo motivo de oração é a oração da petição, que é quando nós pedimos a Deus sobre ajuda, sobre socorro, sobre cura, sobre que Ele intervenha em alguma situação, sobre que Ele manifeste o seu querer, mostrando para nós qual caminho devemos seguir. E, por sinal, as orações de petição são a maioria. Muitas das vezes nós, em nosso percurso de oração a Deus, se é que oramos todos os dias por tempos extensos, 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, certamente, irmãos, a pedir é algo que se encontra de uma maneira maior do que os outros motivos. Como também o terceiro motivo é de confissão, confessar ao Senhor sobre falhas, sobre pecados, sobre nossa fraqueza, sobre nossas debilidades. E a confissão, ela subentende que nós somos propícios a falharmos, a cometermos erro e a entristecer ao Senhor. E um quarto e último motivo também de oração é a oração de gratidão. É aquela que o servo só diz: Senhor, obrigado. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, queremos bendizer o seu nome por isso. Senhor, eu pedi ao Senhor aquilo, e hoje o Senhor me atende. Por isso a minha oração agora é reconhecer que o meu coração deve ao Senhor isso, a gratidão. E nós temos aqui, na nossa oração modelo, a oração conhecida como Pai Nosso, ou oração do Nosso Senhor, ou oração dominical, manifestada essas 4 formas, esses 4 subtemas de oração, né? Irmãos, enfatizando também ser um meio de graça, que a oração é também um dos meios de graça que nós professamos, bem como a pregação da palavra de Deus e a ministração dos sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. O teólogo Leonard Van Horn, em resposta à pergunta 88, né, do nosso breve catecismo, que já é uma outra pergunta
que comenta sobre qual a finalidade da oração, ele menciona que a oração deve ter finalidade última de que o crente permaneça em plena comunhão com a vontade de Deus. Ou seja, independente de ser uma oração de adoração, de ser uma oração de confissão, de gratidão ou de petição, o crente precisa entender que a importância da oração, o dever da oração, o fim último de nossa oração para o Senhor, para com o Senhor, deva ser nós permanecermos em comunhão com o Senhor. E bem como João Calvino, o teólogo João Calvino, nas Institutas, no livro 3, na página 20, da edição mais recente, ele menciona assim: a oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso, é de fato um referencial em oração, pois nela temos, conforme nos ensinou o nosso Mestre e Senhor, tudo quanto é lícito buscar, todas as coisas que conduzem ao nosso benefício e aquilo que é agradável a Deus. Então nós temos nessa oração tudo aquilo que é lícito buscar, porque, irmãos, não são todos os motivos que nós fazemos para com Deus que são cabíveis dentro de uma oração, que são cabíveis que um filho possa pedir a Deus, pedir algo que venha em confronto ou de encontro à sua palavra, pedir algo que não esteja em conformidade com aquilo que o Senhor preceitua, bem como também ser para o nosso próprio benefício, ou seja, Deus não atenderá uma oração que venha trazer um malefício para o seu povo. Veja que quão bondoso é o nosso Senhor. Isso anda em conformidade com todas as Escrituras, bem como também, como Paulo diz aos Romanos, que todas as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, ainda que nós venhamos ter alguma situação que nós não entendamos no momento, aquilo é, diante dos olhos do Senhor, um benefício para mim, para você, para o seu povo. E também que é agradável ao Senhor, A nossa oração deve ser voltada também para ser agradável ao Senhor. Fazendo menção aqui do texto de Mateus 11, versículo 27, que diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós temos nessa oração, somos apresentados pelo próprio Jesus Cristo, ainda mais sobre Deus e sobre a sua glória, e como nós devemos nos submeter em oração perante Ele. Mas antes de mencionar os pontos, eu quero fazer algumas considerações aqui que eu julgo importantes para o entendimento a respeito da oração. A primeira delas, eu quero considerar que existem alguns erros, algumas falhas, algumas faltas que nós devemos evitar em nossas orações, e o nosso Senhor nos alerta aqui nesse texto lido. Se você for olhar aqui em Mateus 6, no texto base, o versículo 5 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E o verso 7 diz: orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Então aqui eu quero destacar dois erros. O primeiro erro, o erro da hipocrisia. Como bem mencionado no versículo 5, os hipócritas são aqueles que gostam de orar para chamar a atenção para si. Gostam de orar, como ele mesmo, o próprio Jesus aqui mencionou, nos cantos, nos lugares de destaques, nas sinagogas e nas praças. Ou seja, para serem vistos e reconhecidos pelos homens. Entendemos que a hipocrisia, que vem do termo hipócrites, quer dizer ter duas faces, como se fosse uma máscara, algo que vai para além do que somos. E o versículo 7 aqui nos chama a atenção para um outro erro que devemos evitar, quando o Senhor usa a expressão em grego aqui, batalogeu, que quer dizer mesmas coisas, ou vãs repetições, naquele período lá, eram os pagões que tinham a crença de quanto mais eles repetiam uma determinada frase constantemente, mais facilitava para que as divindades viessem atender a eles
naquele pedido. Ou seja, era uma prática comum de que se repetissem frases ou repetissem orações decoradas, memorizadas, com trechos específicos para facilitar a divindade poder atender. Mas falando agora de um outro erro, eu quero vir para o texto de Romanos 8, 26, pedir aos amados irmãos que possam também estar, ainda introdutoriamente, vindo para esse texto que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Meus irmãos, quando nós olhamos a nossa própria vida, o nosso próprio ser, aquilo que muitas vezes muitas pessoas fazem menção, olhe para dentro de si mesmo, ao invés de encontrar algo bom, ao invés de encontrar benefícios, autobenefícios, na verdade, irmãos, nós deveríamos ver as nossas limitações. A palavra está dizendo aqui que nós nem sequer sabemos orar como convém. A mesma expressão aqui de orar como convém é a que Paulo também menciona em 1 Coríntios 10, 23, quando ele menciona todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, aquilo que é conveniente, aquilo que convém. Se nós não sabemos orar como convém, porque de fato precisamos nos lembrar, inclusive o que menciona aqui o restante do versículo, que é o Espírito Santo que intercede por nós, para que através de gemidos inexprimíveis leve a nossa oração ao Senhor, para que a nossa oração seja lícita e conveniente para com o amado de nossas almas. Tiago, capítulo 4, versículo 3, também vai nos dar uma outra menção de por que nós somos falhos e faltosos em nossas orações. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos deleites. Ou seja, a própria palavra está nos fazendo aqui uma outra menção de que nós pedimos mal, muitas vezes com desejos apenas de esbanjar os nossos próprios deleites. Nós vemos que tudo isso está canalizando para o entendimento de que a nossa oração precisa ser revista e reconsiderada à luz da oração santa ensinada pelo nosso Senhor. E aí eu quero fazer um paralelo com os irmãos, vindo para Lucas, capítulo 12, um paralelo sobre essas menções de nós não sabermos orar como convém, bem como pedirmos mal, porque pedimos para esbanjar em nossos próprios deleites. Em Lucas 12, nós vemos no versículo 15 e no versículos 25 e 26, duas contrapartidas a respeito disso que nós acabamos de mencionar. No versículo de número 15 de Lucas 12, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Irmãos, isso é muito forte. Se nós não nos vigiarmos, vamos só continuar as nossas vidas vivendo com uma vidinha que só é preocupada com ter, com cada vez mais aumentando os nossos patrimônios, aumentando cada vez mais nossa riqueza material e nos afastando cada vez mais do centro da vontade do Senhor. Aqui é o próprio Cristo que está repreendendo: a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E olhe que muitas vezes nós queremos trazer o uso de uma expressão, de um pequeno advérbio, para aliviar um pouco este recado que o Senhor nos dá, usando o advérbio apenas, como se pudesse o Senhor dizer assim: olha, a vida do homem não consiste apenas na abundância de bens que ele possui. Porque não é apenas isso, mas também outra coisa. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. A vida do homem nada tem a ver com as coisas que ele possui ou com os bens que ele possui. E os versículos 25 e 26 nos ensina aqui a despeito contra o andar ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer
quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então veja que isso também faz parte do nosso ser, esta falha de sempre olharmos para as coisas que são tanto mínimas, que dirá as máximas, e esquecermos de colocarmos a nossa vida em oração. Para quê? Para estarmos no centro da dependência e da vontade de Deus. Dito isso, meus irmãos, como podemos, então, orar segundo a oração do Pai Nosso, agradavelmente ao Senhor, e como podemos compreender a sua vontade já revelada, também esclarecida, segundo Mateus 6 aqui, e como também compreender nesta oração modelo, aprender sobre ela, sobre estes nossos tão conflituantes dias atuais. Primeiramente, voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 6, mencionando os versículos 9 e 10, eu quero destacar a compreensão do reconhecimento de nossa filiação e da soberania de Deus. Nós só vamos entender a oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração do nosso Senhor, corretamente, conforme o Senhor nos ensinou, se nós entendermos o reconhecimento de nossa filiação e nossa soberania, e a soberania dele, através desta oração que ele nos ensinou. Versículos 9 e 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quero primeiro mencionar aqui esse primeiro item, Pai Nosso. Quando o próprio Senhor Jesus, ele começa a oração, nessa introdução, nessa primeira expressão, Pai Nosso, o que é que nós aprendemos com o Pai Nosso? Primeiro, que Deus, ele é o nosso Pai. Nós não somos órfãos. Isso é maravilhoso para todos nós, em especial o que estamos aflitos nestes dias de medo de será que o coronavírus vai me pegar, ou se me pegar, será que vai me matar, e etc. Será que em levando um parente meu, como é que eu fico? Em dando cabo, dando um fim o meu modo de sustento, como será que eu permaneço? Mas entender que o Senhor é o nosso Pai, primeiro também nos aplica que temos privilégios de sermos filhos. Nós somos guardados por Ele, somos feituras dEle, somos protegidos e abençoados por Ele. Qual pai não abençoa, não ensina, não instrui e não guarda os seus filhos? Mas também existem os deveres, bem como as responsabilidades. Nós, como filhos, entendemos que temos obrigação de respeito, de submissão e de veneração ao nosso Pai, ao Pai amado que estás nos céus. E, segundo, a afirmação Pai Nosso, além de afirmar que Deus é o nosso Pai, ao vermos essa expressão nosso, implica aqui que nós temos irmãos. Nós não somos os únicos filhos. Aliás, em João capítulo 1, versículo 10, a palavra nos diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo e somos todos igualmente filhos dele. É impossível o entendimento do Pai Nosso, da oração dominical também, se nós não entendermos que nossa vida como cristãos é a vida de comunhão, de irmandade, de fraternidade. Você não é um parente desconhecido, você não é uma pessoa apenas membro da mesma igreja do que eu, você não é apenas uma pessoa com quem eu conheço, com quem eu me relaciono apenas aos domingos, dando um oi, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Você é filho do mesmo Deus que eu. A sua necessidade tem que ser a minha necessidade, a sua dor tem que ser a minha dor. Por isso o próprio Senhor, ele nos instrui que nós devemos sorrir com aqueles que estão sorrindo, alegres com aqueles que estão alegres, bem como também chorar com aqueles que choram. Nós somos irmãos, há irmandade somente nessa afirmação, Pai Nosso. Também, irmãos, a reconhecer a soberania de Deus, nós vemos aqui nos versículos a partir da parte B do versículo 9 e o versículo 10, quando diz que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.
dizer Pai nosso que estás nos céus, aqui já é um reconhecimento, uma fala de atribuição da soberania de Deus. Ele está nos céus. Isaías capítulo 66, versículo 1, o próprio diz: o céu é o meu trono. Então, se você imaginar todo o céu, pastor, mas eu não consigo enxergar tudo. Pois é, meu irmão, é desse jeito. Você não consegue ver tudo e todo o céu é apenas um nada, apenas o trono de nosso Deus. Assim, nossa oração deve ser elevada ao reconhecimento da sua soberania, bem como o reconhecimento dos seus atributos. Veja que ele agora vai nos ensinar aqui uma sequência de atributos incomunicáveis da parte do nosso Deus. Quais são eles? Veja os atributos revelados, quando diz santificado seja o teu nome. É o atributo da exímia santidade, somente Deus é perfeito, somente Ele é santo, santo, santo. Quando a palavra diz, venha o teu reino, menciona que Ele é o rei, Ele é o Senhor. Quando a palavra diz aqui na oração do Pai Nosso, seja feita, ainda a continuação, né? Seja feita a tua vontade, denota que Ele tem todo o poder e toda a soberania, porque a vontade que seja realizada é a dEle e não a nossa. E quando diz também, assim na terra como nos céus, diz que Ele tem um domínio sobre todas as coisas, que é um outro atributo que somente é cabível àquele que tem o domínio sobre tudo, sobre céus e sobre a terra. E a segunda compreensão, aqui nos versículos 11 até o 13, eu quero mencionar, que diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. A compreensão dessas petições aqui são indispensáveis para o nosso alto modelo de oração ao Senhor. Quais são as petições? Se nós formos olhar aqui, nós vemos que tem aqui, primeiro, alimento para o corpo, quando ele menciona o pão nosso de cada dia. Tem aqui perdão para a nossa alma. E tem em terceiro, a santificação para com Deus. Essas três petições, meus irmãos, podem e devem fazer parte de nossas orações. Alimento para o corpo, porque precisamos cuidar daquilo que é o tabernáculo do Santo Espírito de Deus, que escolheu morar em nós, ao invés de gigantescos e grandiosos lugares. Segundo, perdão para a nossa alma, porque somente no Senhor nós conseguimos tirar de nossa alma o peso, tirar aquela sensação de estar carregando algo muito pesado que não conseguimos suportar e muitas vezes desfalece as nossas forças. E terceiro, nos santificar para com Deus. Quando diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está aqui nitidamente apontando para a provisão infalível de Deus. Meu irmão, a gente não deve orar sem crer que Ele é o provedor de todas as coisas e que infalivelmente, Ele vai continuar provendo tudo quanto for necessário para a minha vida e para a sua vida, até o último dia da sua vida. Descanse nisso, meu irmão. Ele é o provedor infalível. Se nós olharmos também para o pão nosso de cada dia, nós também vamos nos atentar para o que diz aqui o verso 31, nós não lemos, mas bem encaixa quando diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Isso aqui, meus irmãos, nós podemos, inclusive, nos lembrar do que os nossos pais passaram após sair do Egito Antigo e quando caminhavam para o deserto, quando por falta de fé não acreditavam, não depositavam em Deus o seu pão de cada dia, inclusive falhando e tentando guardar o maná para mais dias do que o que Deus determinou. Não acreditando que Deus daria não somente o pão, mas também a água. E Deus em todo o tempo deu para aquele povo, durante todos os seus anos de caminhada, aquela caminhada essa que deveria durar dias, mas Deus deu toda a provisão necessária até o concluir da caminhada e da jornada que eles tiveram pelo deserto. De igual forma, em nossos desertos,
ainda que nós não creiamos, ou venha desfalecer a nossa fé, Ele há de fazer, como fez no antigo, como faz em todos os tempos, de mover os céus e terra, mas nos dará toda a previsão necessária e toda a provisão para tudo quanto necessitarmos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo vem nos dizer que se nós tivermos sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então nós devemos nos atentar para estar contentes e alegres da parte do Senhor quando recebermos a sua provisão. E falando aqui do outro aspecto desse texto que nós lemos, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Temos aqui, vindo da parte do Senhor, um perdão para a nossa alma, que só pode ser concedido no Senhor. Muitas vezes, enquanto que nós não confessamos, somos iguais ao salmista Davi no Salmo 32. Enquanto não abrirmos a boca para confessar os nossos pecados, o pecado vinha e fazia um mal ao seu corpo, como ele menciona no Salmo 32, de sentir-se envelhecer os seus ossos e adoecer pelos seus constantes gemidos todos os dias, quando a mão do Senhor pesava sobre ele. Mas quando temos o perdão, nós temos ali as dívidas, as ofensas, né? Algumas versões dizem, perdoa as nossas dívidas, outras dizem, perdoa as nossas ofensas. A expressão grega é a mesma, né? Ophileuma, que quer dizer, de fato, ter ofendido, ter deixado a desejar que somente Ele pode nos dar. De igual forma, nós temos que nos atentar que o texto nos diz, assim como também perdoamos a quem nos tem ofendido ou os nossos devedores. Ou seja, ainda que o verbo imperativo aqui esteja apontando, Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira como eu já perdoo. De igual forma como eu também tenho perdoado a quem tem faltado para comigo ou quem tem me ofendido. Pois nós vemos aqui que há uma incoerência na vida de alguma pessoa que estiver querendo contar com o perdão de Deus, ao confessar algum pecado que cometeu recente, mas estando ainda com seu coração magoado, guardando algum rancor do seu próximo, como eu disse, somos filhos do mesmo Pai. Pois é incompatível. Enquanto que nós não venhamos a perdoar, a pedir perdão, enquanto que nós não venhamos a resgatar a nossa comunhão, também devemos nos atentar para que o Senhor olhe para nós, que essa nossa oração, ao chegar a Ele, perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado aos meus irmãos, seja de fato uma verdade em nossas vidas. Caminhando aqui para o final da passagem, não nos deixes, versículo 13, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui são dois pedidos. O primeiro pedido é, Senhor, não me deixa cair. E o segundo pedido é, Senhor, me livra do mal, que é o termo aqui usado, pôneros, o mesmo usado para falar vontade da carne, ou seja, Senhor, me livra de que eu venha a fazer a vontade da minha carne. Mas, caminhando para o fim, irmãos, para o encerramento dessa mensagem, também nós temos aqui, na oração modelo e nessa oração dominical, no versículo 13, na parte B, uma reafirmação da glória de Deus. Na parte B diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois aqui conclui com chave de ouro este compêndio dessa beleza, pureza e majestade desta oração modelo.
entendendo ser Ele o início e o fim de todas as coisas. A oração começou reconhecendo a soberania de Deus e finaliza reconhecendo a soberania e a glória de Deus. Isso nos aponta para aquilo que o Senhor Jesus disse em Apocalipse 22:13: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou tanto o início como o fim. Toda a glória deva ser dada a Cristo. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 11, também no verso 36, que porque é dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente e pelos séculos dos séculos. Toda a nossa oração permeia-se, meus irmãos, com o reconhecimento da glória de Deus através de Cristo e com a santa intercessão do seu Santo Espírito para conosco. A palavra do Senhor, ainda aqui em Hebreus, capítulo 4, peço que você possa também estar me acompanhando, no versículo 14, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, que maravilha é esse texto aqui. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele com grande poder e majestade e na sua glória, ele se fez como aquele quem é o grande intercessor entre Deus aos homens. A própria palavra aqui no versículo 14 dizendo que como um grande sumo sacerdote pode oferecer ao Senhor aquilo que é o meu, que é o seu sacrifício. Então a nossa oração, ela é alcançada a Deus, ela é chegada até Deus, ela alcança aos céus, por mais pecadores que nós sejamos, mas não porque nós mesmos tenhamos orado bonito, orado melhor, orado de uma forma que possa, aos olhos dos homens, ser agradável, mas por causa do sumo sacerdote supremo, Jesus Cristo, que já intermediou. E em João 14, versículo 13, aqui ainda falando de seu ministério, o Senhor Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, meus irmãos, é por isso que a nossa oração, ela deva ser sempre em o nome de Jesus. O próprio Senhor nos ensina aqui, nos instrui, que a nossa oração não deve finalizar pedindo por nós mesmos ou pedindo por coisa outra, senão apenas pedindo para que Deus faça em nome de Jesus. E Jesus diz aqui que, em sendo glorificado o Pai, Ele atende às nossas orações. Aí eu quero concluir mencionando 3 aplicações rápidas. A primeira delas é que as nossas orações, elas devem ser humildes e sem soberba, e todas elas para a glória de Deus. Nós não devemos, de modo algum, acreditar que a nossa oração ela vai ludibriar a Deus se nós chorarmos, gritarmos e falarmos alto, como inclusive são costume de alguns de movimentos teológicos mais recentes, né, que presumem pelo seu não tanto repetir, mas é uma nova moda, gritar. Quanto mais alto falar, ou quanto mais palavras bonitas, palavras que não são de uso comum do vocabulário, quanto mais mencionadas, mais Deus vai atender aquela oração. Fujamos desse ledo engano. Segundo, devemos entender que toda oração deva ser feita segundo a vontade do próprio Deus. Meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar que a nossa oração tem que ser sempre nossos pedidos, nossas confissões. Senhor, segundo a tua vontade. 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 Porque senão nós vamos ficar pedindo algo que podemos sermos achados, sermos encontrados lutando contra a vontade de Deus. Isso não é cabível. Terceiro e último, devemos ter o prazer, meus irmãos, de estar em comunhão com Deus.
Este deve ser, como eu disse no início, na introdução, e repito aqui no final, o prazer do crente estar em comunhão com o Senhor na oração deva ser resgatado em nossos lares, em nossa vida devocional pessoal. Escutei uma mensagem recente, uma pregação recente de John Piper, em que ele menciona que, de fato, a culpa de muitos dos problemas atuais com o mundo se encontra no fato da igreja ter perdido o prazer em oração. Nós ficamos, às vezes, agoniados em casa quando já estamos excedendo os 2 minutos incríveis e longínquos de oração. As nossas reuniões de oração aqui, no ano passado, quando ainda podíamos nos encontrar aqui antes da pandemia, contavam com alguns poucos piedosos irmãos frequentes de sempre, porque é muito dispendioso e cansativo para nós nos mantermos em oração. Pastor, chega de oração, de tanta oração, não aguento mais orar, só falta dizer isso. Agora, interessante, se a gente não consegue passar 5 minutos em comunhão com Deus aqui em oração, aqui na terra, será que de fato a gente quer passar a eternidade? Porque a eternidade não vai ser 1 minuto, não vai ser 5, não vai ser 10. A eternidade é eternidade. Pois se o nosso prazer aqui não está em estar em comunhão com Ele, através, além de o que quando ouvimos a palavra, nós estamos de alguma forma em comunhão com Ele, Ele nos exortando, mas em oração, nós falando com Ele, Ele nos ouvindo, dificilmente seremos achados dentre aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, porque os seus nomes são escritos no livro da vida daqueles que antes da fundação do mundo já foram predestinados, eleitos para viverem em plena comunhão com o Pai. Tem uma história, que eu quero encerrar com essa história, que eu ouvi alguns anos atrás, de um alpinista. Um alpinista, ele quis um desafio de poder escalar um determinado monte muito alto, e estava nevando muito, como era costume desses montes muito altos, e chegou um determinado momento que ele não enxergava mais nada, e tentando escalar e tentando subir, acabou que ele pegou em falso e caiu. E ele passou longínquos minutos caindo, e a queda era alta, irmãos. E no que ele foi caindo, conta a história, né? Isso é uma história fictícia, tá? Mas não serve para o entendimento do que eu quero trazer aqui. Conta a história que no que ele vinha caindo, ele veio rogando a Deus, clamando a Deus por socorro, pedindo a Deus que o ajudasse, que o livrasse, que não deixasse morrer. E isso ele em queda livre. Um determinado momento, ele não se lembrava, mas ele tinha ainda um item de segurança, uma corda no seu cinto. Em determinado momento, após ele finalizar a oração, a corda no cinto o prendeu, antes de que ele caísse na terra. Então, ele agradeceu a Deus, primeiro por esse livramento, mas ele ainda estava sem enxergar nada, ele não conseguia enxergar um palmo ao seu redor, não olhava ainda quantos quilômetros faltava do chão, nem à esquerda, nem à direita, lado nenhum. E ele começou a clamar a Deus novamente, Senhor, atende a minha oração, Senhor, por favor, atende a minha oração. E diz essa história, que Deus falou com ele, corte a corda, confie em mim, corte a corda. Não, essa voz não pode ser a voz de Deus, isso não pode ser Deus falando, corte a corda. Conta a história que este homem, na dúvida de sua comunhão com Deus, não cortou a corda. E permaneceu pendurado, e foi encontrado, resgatado, depois morto, a apenas poucos palmos do chão, porque ele não sabia que estava a poucos palmos do chão. Assim, muitas vezes, é a nossa vida espiritual, que devemos ter a comunhão tal qual, em vivendo e obedecendo à vontade dEle, vamos entender que tudo quanto Ele direcionar, que Ele fizer, tudo quanto Ele reservar para nós, não em resposta por causa da nossa oração, mas porque a nossa oração achegou-se a Ele através de Cristo, nós confiarmos plenamente em tudo que Ele tiver reservado para nós. Estejamos prontos, irmãos, para a alegria, mas estejamos prontos para a tristeza, estejamos prontos para sorrir, estejamos prontos para chorar, mas, independente de qualquer coisa, estejamos sempre prontos para adorar, bendizer e glorificar ao Senhor através de nossas vidas em oração. Amém? Nós vamos, neste momento aqui agora, proceder
com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros Paulo Lira e Mário Pereira para estar conosco aqui à mesa. Meus irmãos, a este momento de ministração, celebração, deste precioso momento de comunhão pela Santa Ceia do Senhor, nós costumamos, muitas vezes, participarmos da Ceia do Senhor, olhando para os elementos, que são pão e o suco de uva, o cálice, e olhando apenas para uma perspectiva temporal, que é a perspectiva do passado, a perspectiva de que houve a morte e de que houve um derramar de sangue. E não é errado, não é errôneo esta visão, essa perspectiva. Porém, nós também devemos nos lembrar que ao celebrarmos, ao participarmos da ceia do Senhor, nós também estamos anunciando a sua morte até que Ele venha. E Ele mesmo prometeu, quando Ele ministrou a Santa Ceia pela última vez, que Ele mesmo cearia conosco, e ministraria e celebraria a Santa Ceia. Que nós nos lembremos, de maneira especial, que enquanto que aqui na terra estamos ministrando, celebrando a Santa Ceia, um dia teremos a honra de, igual como que os pastores e os presbíteros servem os irmãos, o próprio Rei dos Reis servir a nós. O texto de 1 Coríntios, o texto clássico, capítulo 11, versículo 23, eu gosto sempre de ler esse texto, no momento de celebração de Santa Ceia, que diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu quero dar um destaque no verso 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos ter um momento de oração aqui, para nos prepararmos para este momento precioso, momento honroso, momento de muita alegria para o corpo do Senhor aqui na terra. A ministração, a celebração da Santa Ceia não é de propriedade de igreja evangélica nenhuma, não é da igreja presbiteriana, não é de nenhuma denominação, mas é de Cristo Jesus. Portanto, todo aquele irmão ou irmã que está em plena comunhão com a sua igreja, sendo esta igreja uma igreja genuinamente cristã, que professa o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como penhores de sua instituição, e estão em plena comunhão também com os santos, estes são convidados a estarem de pé conosco, enquanto que os presbíteros irão servir, mas nós iremos orar inicialmente. Vamos colocar de pé aqueles que vão participar. Deus amado e querido, nós, neste momento, Senhor, queremos rogar ao Senhor que o Senhor tire do uso comum e leve para o uso especial a parte que será usada, Deus, na participação dos teus filhos, do teu povo, todos nós, neste memorial eterno, que é a lembrança daquilo que é o sacrifício do Senhor, que o Senhor fez por nós, por amor
e por piedade, bondade e graça. Por favor, Senhor, o Senhor nos perdoe os nossos tantos pecados, como vimos e ouvimos na Tua santa palavra, na Santa Escritura, nesta manhã. Que o Senhor perdoa-nos, Senhor, como nós temos perdoado o nosso próximo, o nosso irmão, nossa irmã. Assim, ó Deus, nós temos a plena certeza que por causa deste mesmo sacrifício que ora celebramos, nós temos o perdão da parte do Senhor de nossos pecados. E temos a convicção também, ó Deus, que hoje ceamos aqui na terra, mas cearemos no paraíso celestial com o Senhor em nossas vidas, e nos guarde em nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança está somente no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Amém. Os irmãos permaneçam em seus lugares. Os presbíteros Mário, o presbítero Paulinho irão fazer os irmãos. Vamos decidir na esquerda e direita para entregar a igreja. Vocês permaneçam. E logo após o pão, de igual forma o cálice também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
Vamos todos colocar de pé e receber também a bênção do Senhor, encerrando o nosso culto matinal. Receber, pois, a bênção. Que a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor, nosso Redentor, Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações vindas do seu Santo Espírito, que o amor eterno e infinito de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo do Eterno esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Assim nós encerramos o nosso culto matinal, com a gratidão a Deus pela vida de cada um dos amados que estão aqui nessa manhã, e bem como aqueles que nos acompanharam através do YouTube, o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. Nós queremos avisar que hoje à noite, de igual forma, às 19h30, os irmãos, mediante a inscrição, estarão também retornando aqui à casa do Senhor, onde também teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor, né? A gente sempre costuma avisar que prioriza quem participou da manhã, não vem à noite, quem participou da noite não vem amanhã. Claro, mas considerando que em havendo vagas, claro que você pode vir, né? A intenção de fazer também 2 turnos com inscrições diferentes, é que todos possam ser atendidos e ninguém fique sem participar também, não somente do culto, mas da Santa Ceia do Senhor, tá bom? As nossas atividades estão resumidas, além do culto pela manhã e pela noite, nos domingos, também às quartas-feiras, né? Começamos na última quarta-feira, a primeira parte no estudo sobre escatologia. Para mim foi uma bênção, viu, irmãos? Não foi uma bênção, foi do poder, não foi do poder, ou bênção. Foi assim com vontade, acho que a sensação era de fazer vigília ali. Por pouco a gente não fazia uma vigília. Foi muito gostoso, com a participação dos irmãos, com os irmãos participando, né? Foi bastante abençoador. O culto de doutrina, como os nossos momentos preciosos de oração, onde nós dividimos no meio, né? Esticou um pouquinho, ficou um pouquinho esticado, né? Eu vou, na próxima quarta-feira, tentar enxugar a liturgia. A gente bota um cântico só, ao invés de 3, para poder ter tempo para o estudo, para que os irmãos também possam participar. Os irmãos não podem ser inibidos de participar no culto de doutrina, né? Tem que ter a dúvida, tem que ter a participação. E aí é com o conselho, né? Aí a gente se zapeia lá, né? Porque por mim também seria massa. Se começar às 7h30, ficaria até 9, 9h30, 10, 10h30. Mas foi uma bênção. A gente vai vir com a segunda parte. Nós paramos enquanto estávamos falando sobre o anticristo, a besta. Quem é a besta fera? Quem é o homem da iniquidade? Eu já desvendei o segredo, né? Eu falei, eu já dei qual era a resposta, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre este, porque é o 8º ponto, né? Eram 12 pontos sobre o que precisamos saber sobre escatologia, ou seja, sobre o final dos tempos. Paramos no 8º, falamos do 1 ao 8, então falta ainda finalizar o 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. Eu tenho todo esboço, qualquer coisa, viu, irmãos? Ó, a irmã Maria José está anotando. Eu vi algumas meninas aqui anotando, não sei se era a Laura, se era a Luma, eu vi Clarinha anotando. Peguem a bênção, viu? Não deixe de vir nas quartas-feiras, não. Pronto, é isso. Vamos mastigar o 8º, né? A gente vai triturar. Se Deus permitir, assim, nessa quarta-feira, nos dê vida e saúde daqui até lá. Algum outro aviso? Por parte do conselho, eu acho que também não, né? A gente sabe que tem alguns irmãos que estão em Cercadinho, né? Foi uma equipe para lá, o diácono Davi como motorista, bem como algumas professoras, não foi isso? Hoje pela manhã? Quem? Laura e Valdinéia. Valdinéia. Sim, o presbítero Pauleiro está nos lembrando aqui a importância dos irmãos. Primeiro,
estar somando conosco em oração pela pintura da igreja que queremos fazer e continua a campanha, tá bom? Para você ajudar. Tem envelope especial, está ali no fundo, né? Com os nossos diáconos Fred e Badé. Eu não vou saber falar, é Guinaldo, não sei falar isso. Viu? Pronto. Algum aviso por parte de alguma sociedade da igreja? A UPA se reuniu ontem, a diretoria, né? Nós nos reunimos com o novo conselheiro, o presbítero Mário. A reunião foi também rapidinha, curtinha, começou 4, terminou 7. Foi? De 4 até 7, foi uma benção. Para que a gente possa redesenhar, né, as programações, porque a gente pegou como ponto base tudo que a gente programou para o ano passado e não foi possível realizar por causa da pandemia. Então a gente pegou como base o que é que pode ser ressignificado, né, considerando a pandemia. E a plenária é de depois de amanhã, terça, às 8. Então vocês, fofos e pais dos fofos, viu, Davi? Há uma tradição aqui. A gente mencionou em fazer isso aqui na reunião, mas as meninas trouxeram de que os 2 últimos domingos vão ter Enem. E aí, para não correr o risco de não ter a programação, né? Mas é a tradição de que a gente faça a plenária em último domingo do mês pela manhã, ou à tarde, né? A SAF é pela tarde, né? Último domingo de janeiro, que é dia 31. Hoje é 10, 17, mais 7, 24, mais 7, 31. Pronto, tá avisado, viu, meninas? Tá longe, mas é bom que já esteja avisado, né? Já sabe, né? Quinta-feira, na quinta-feira anterior ao último domingo, a executiva da diretoria, o encontro das diretoras, e depois o último domingo à tarde das Safiras, a plenária. Então que Deus os guarde, viu, irmãos? Que Deus abençoe a vocês, vocês tenham um bom almoço, boa tarde, e um bom retorno à casa de vocês e à casa do Senhor logo mais. Que Deus abençoe.